Nesta noite nós estamos com a presença aqui do reverendo Ricardo Henrique. Ele é pastor da igreja presbiteriana aqui no bairro Nova Vista. E no final do culto eu apresentarei a família que está aqui com ele também. Mas que o Senhor possa usá-lo nesta noite, meu irmão, para a proclamação da palavra de Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É para mim um privilégio poder estar aqui com a igreja que completa esses 54 anos, poder participar com os irmãos dessa celebração. É motivo de louvor, ações de graças a Deus, e é também para mim um grande privilégio poder partilhar a palavra de Deus. Espero mesmo no Senhor que aquilo que for aqui proferido, for anunciado, possa servir para você, que é membro dessa igreja, a continuar a luta, continuar a batalha. Possa ser um encorajamento para cada membro dessa igreja na caminhada que os irmãos têm, segundo a misericórdia e a graça de Deus. E você que, porventura, está nos visitando, espero também que essa palavra sirva como um desafio a você a se tornar um membro efetivo desta comunidade. Que o Espírito de Deus possa incomodar o seu coração, para que você possa firmar um compromisso com essa casa e se tornar aqui um membro efetivo nesta comunidade para a glória do nosso Deus e Pai. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no texto que vai servir para a nossa meditação, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Eu farei a leitura dos versículos 13 a 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Assim diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam,
fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo texto preservado, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito, que assim inspirou a palavra e a tem preservado ao longo desses séculos, possa agir nessa noite, em cada coração, ministrando conforme a necessidade de cada um que está aqui presente, segundo a Tua sabedoria, segundo a Tua boa vontade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma igreja que completa, como os irmãos aqui completam, 54 anos de caminhada, é uma igreja que tem muita história para contar, já deve ter passado por muitos percalços, muitos desafios, muitas lutas, também muitas vitórias, muitos motivos de celebração, e traz sempre também aquele desafio de continuar a jornada, continuar a missão. A missão da Igreja do Senhor Jesus é proclamar o seu Evangelho, é anunciar que Jesus ressuscitou, e Ele o fez para trazer a vida eterna àqueles que nele creem. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. A missão da igreja é trazer a glória a Deus, anunciando essa mensagem que é simples, mas é poderosa. É uma mensagem que é poderosa, mas enfrenta resistências. É uma mensagem que por vezes encontra duras barreiras, e que a igreja só consegue transpor essas barreiras por meio da graça de Deus, do poder do Espírito Santo e da fé e da confiança neste Evangelho. É assim que a igreja tem agido ao longo dos séculos, é assim que nós caminharemos até aquele dia glorioso em que Jesus retornará e vai consumar a sua obra. E nós não teremos mais que anunciá-lo, ele será visto por todos, todo olho o verá, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas até aquele dia, continuamos a nossa caminhada. Até aquele glorioso dia, nós anunciamos o Evangelho. E por vezes, irmãos, esse Evangelho ele é confrontado, não apenas por aqueles que são desobedientes diretamente a esse Evangelho, que se opõem inicialmente a esse Evangelho, mas muitas vezes o desafio é aqueles que já caminharam dentro da perspectiva desse Evangelho e se desviaram. A palavra desviar é sair da via, é sair do caminho. E você já deve conhecer algumas pessoas que já estiveram aqui fazendo parte desta comunidade e já não fazem mais parte desta comunidade, já não fazem mais parte desta igreja. Não porque estejam em outras igrejas, mas estão por outros caminhos, estão caminhando por outras vias, e nesse sentido estão desviados. Alguns desses desviados, a palavra de Deus vai falar, Paulo vai usar essa imagem lá nas cartas pastorais, são vasos para a ira. Aqueles que estão desviados e estão, de fato, condenados pelo seu pecado. Mas há aqueles que estão temporariamente desviados. Eles não serão para sempre vasos de ira, mas estão desencaminhados. E a igreja também tem a missão de resgatar essas vidas, de falar a esses corações. Um dos grandes desafios da igreja evangélica, já nos nossos dias, e segundo alguns pensadores, será o grande desafio da igreja pelos próximos anos aqui no nosso país, é justamente com os desigrejados, né? Com aqueles que ainda se identificam com a fé cristã de alguma forma, ainda apontam uma confiança na palavra de Deus, mas não congregam,
não estão mais na comunidade, né? E até mesmo defendem alguns e pensam que é possível viver uma vida cristã íntegra fora de uma comunidade formal. Eu não creio assim. E eu não creio que a Bíblia me dá apoio para defender tal ideia. Eu creio que esses que defendem essa ideia estão desviados, por muitas razões, mas que eles podem ser restaurados, recuperados. O texto que nós lemos fala de uma história assim, fala de 2 discípulos, pessoas que caminharam com Jesus, o viram pessoalmente, não apenas ouviram falar de Jesus, caminharam com Jesus. Segundo eles mesmos, nesse texto que nós lemos, apontaram em Jesus qualidades excelentes. Ele era um varão profeta, diziam esses discípulos. Ele era poderoso em palavras e obras, né? Ou seja, esses discípulos viram a manifestação do poder de Jesus, viram milagres, contemplaram sinais grandiosos. Não apenas se maravilhavam com os milagres, multiplicação de pães, cura de enfermos, libertação de endemoniados, mas também se admiravam, ficavam admirados das palavras. Ele era poderoso em obras e em palavras. E, no entanto, apesar de todas essas qualidades por eles apontados, que eles reconheciam, eles estavam saindo de Jerusalém, saindo da companhia dos discípulos, demais discípulos, saindo do raio de ação dos apóstolos e retornando à antiga vida, retornando a uma caminhada antes da vida de discipulado. E eles deixam claro aqui nesse texto que eles o faziam porque estavam decepcionados. Eles estavam, na verdade, desconstruídos, desconcertados por dentro. Algo os chocou tanto que os impeliu para fora do ambiente da fé. E isso que os desviou, esse elemento que os colocou fora desse campo de ação, desse raio de ação da fé, não foi exatamente uma decepção com um dos apóstolos, né, com algum outro discípulo, como normalmente acontece quando algumas pessoas saem da vida da comunidade. O que os coloca fora desse ambiente é o fato de que eles não conseguem entender exatamente a obra de Jesus. Eles não conseguiram entender a cruz. E eu quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso, a pensar na ação de Jesus, nesse texto, nessa interação de Jesus com esses 2 discípulos, como uma espécie de ferramenta para nós, igreja, hoje, para podermos também sermos nós instrumentos de Deus, para efetuarmos o resgate, trazermos de volta a comunhão da igreja aqueles que estão desconstruídos, desconcertados internamente, que não conseguem se ajustar a esse plano glorioso do Senhor Jesus. Observe o que diz o texto. O texto começa falando, de fato, que esses 2 discípulos saem desse ambiente de fé, estão voltando para esse município chamado Emaús. E tenha algo em mente, são detalhes que enriquecem a nossa leitura desse texto. Se você ler o que aconteceu no início deste capítulo, você vai ver lá, e eles mesmos relatam de forma resumida aqui para Jesus, você vai ver lá que as mulheres haviam chegado já no túmulo, ao 3º dia depois da crucificação, encontraram a pedra removida, encontraram ali o sepulcro vazio, não encontraram o corpo de Jesus e receberam uma manifestação de anjos. Elas correm até os discípulos, correm até os apóstolos e anunciam para eles: olha, o corpo de Jesus sumiu e anjos nos anunciaram que ele ressuscitou. E alguns deles vão até o túmulo e de fato encontram tudo como as mulheres haviam anunciado. Esses 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, haviam participado de todos esses eventos. Até o momento em que alguns discípulos foram até o túmulo, comprovaram o que havia acontecido e voltaram, eles ainda estavam na comunidade da fé. Eles ainda estavam naquele ambiente de fé. Ou seja, foi uma ruptura muito rápida, muito abrupta.
Eu fico impressionado com isso quando eu leio esse texto. Porque, veja bem, eles não abandonaram a fé antes, né, desse terceiro dia, antes do domingo. Eles acompanharam a tortura que Jesus sofreu, a crucificação, e acompanharam o sepultamento. E permaneceram ainda algum tempo juntamente com os discípulos. Mas justamente naquele momento em que as coisas estavam para se encaixar, em que, de fato, a obra de Cristo ficaria muito clara para todos eles, nesse momento, eles se perdem. Nesse momento, eles saem fora. Às vezes é a questão de um detalhe, né? Às vezes o que nos tira do foco, nos tira da comunidade da fé, é às vezes um detalhe, eu não sei dizer, e o texto não deixa claro, por que nesse momento, depois de terem ouvido, né, testemunho, não apenas das mulheres, mas de alguns daqueles discípulos que foram lá e comprovaram, por que naquele momento eles deixam a comunidade e vão embora? Alguns casos nos deixam surpreendidos, não é verdade? Algumas situações nos deixam surpresos, né, de pessoas que estavam tão firmes, passaram por tantos momentos pela igreja, caminharam em tantas situações, e de repente no momento em que estava para a coisa bombar, para a coisa caminhar bem, de repente é naquele momento que a pessoa esfria na fé. E às vezes são coisas assim que nem mesmo a própria pessoa que está passando por essa situação, ela consegue talvez explicar, externar, né, verbalizar o porquê, naquele momento, ela perdeu o rumo, ela perdeu aquela motivação, e ela se sentiu tão fraca que a vontade dela era voltar à antiga vida, voltar à antiga caminhada, deixar de lado a igreja. Os discípulos aqui, eles não podiam, né, até aquele momento não haviam verbalizado isso, não haviam externado isso, aparentemente. Mas aí aparece um fator decisivo nesse texto. O próprio Senhor Jesus começa a caminhar com esses dois discípulos. E isso é uma coisa muito bonita nessa passagem e em todas as Escrituras. Sabe por quê? Porque isso mostra para nós uma das doutrinas mais bonitas da palavra de Deus. A doutrina da perseverança dos santos, ou como ela é conhecida popularmente, a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina nos ensina que aqueles que foram efetivamente salvos, alcançados pela graça, eles não cairão definitivamente da graça. Ou seja, irão sim estar com Cristo no dia final, estarão para sempre com o Senhor. Aquele que começou a boa obra, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, ele haverá de concluí-la até o dia de Cristo. Agora, essa doutrina tem que ser bem entendida. Essa doutrina não diz que a perseverança dos santos acontece porque nós vamos ser muito fortes, né? Porque nós vamos ser muito capazes, né? Porque você vai ter uma fé sempre constante, sempre firme, que nunca vai vacilar, e que por causa dessa fé firme, constante, crescente, né, você vai garantir a sua salvação até aquele dia final. Não é isso que essa doutrina diz. Na verdade, o que essa doutrina diz é que essa perseverança dos santos, dos crentes, é na verdade a perseverança de Deus em nós. É Deus perseverando com os seus. É Deus empreendendo os seus esforços. É Deus agindo no natural e no sobrenatural. É Deus dirigindo providencialmente todas as coisas para que aqueles que são dele se mantenham com ele. E ele se mantém conosco no caminho, mesmo quando nós não estamos no caminho bom. Ele se mantém conosco. E essa é a beleza desta doutrina da palavra de Deus. Não sou eu que persevero exatamente. É Deus perseverando em mim, é a graça de Deus perseverando em mim. Em alguns momentos a sua fé irá vacilar. Isso não é um sinal imediato de que você não é um verdadeiro crente. O fato de que algumas vezes a sua fé vai ser abalada, não quer dizer que você não é salvo ou que você tenha perdido a salvação. Deus, ele vem em direção àqueles que são dele, e os ajudam, mesmo quando eles mesmos não estão entendendo a complexidade dos seus problemas, a crise que envolve os seus corações. Deus persevera
com estes, e Deus haverá de caminhar com você, Jesus haverá de continuar caminhando com você, mesmo que você esteja vacilante neste caminho. Isso é uma beleza tremenda nesse texto. Jesus está com eles, mas não se revela a eles como quem Ele é. Jesus não entrega a sua identidade. Ele é mais um caminhante, é um companheiro de jornada. É alguém que está andando naquele caminho, como talvez outros tantos estivessem ali também, transitando por aquela via. Eu não sei quantas pessoas estavam fazendo essa caminhada de Jerusalém até a cidade de Emaús. Provavelmente haveria outros, mas era mais um que estava ali, aparentemente naquela caminhada. E esse mais um começa a conversar com eles. E faz uma pergunta: o que vocês estão conversando? O que vos preocupa à medida que vocês estão indo por esse caminho? Veja, é uma pessoa que causa empatia. Jesus aqui se apresenta como alguém que vê pessoas que parecem estar passando por um problema. Não são meros caminhantes, não são meros viajantes, são pessoas que estão enfrentando um problema. Jesus se apresenta como alguém que vê no rosto deles, vê no gesto deles, vê no jeito como eles falam, como eles se expressam, que eles estão enfrentando um problema. E ele se manifesta a eles, se apresenta a eles como alguém preocupado. O que está preocupando vocês? E olha como esse gesto de empatia provoca neles um efeito emocional. Diz o texto aí no versículo 17, que eles pararam, entristecidos. Eles já estavam tristes, já estavam consternados para aquela situação, mas aquilo foi uma ocasião para que eles pudessem abrir-se, expor-se, expor a sua fragilidade, para um estranho, alguém que eles achavam, não conhecemos, não sabemos quem é, mas esse alguém, pela sua empatia, pela sua preocupação, abre uma porta, uma possibilidade para que esse que está enfrentando essa angústia, dificuldade, que o está levando para fora, possa se abrir. Um deles, inclusive identificado por nome, chamado Cleopas, respondeu: eis o único, porventura, diz aí o versículo 18, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Essa fala desse discípulo é muito interessante, porque revela para nós que a cruz foi o grande acontecimento daqueles dias. Era o assunto do momento. Era o que todo mundo estava conversando a respeito. Não era um assunto periférico, não era assunto apenas que atendia apenas a preocupações de um grupinho pequeno. Era o que todo mundo estava conversando em Jerusalém. Imagina que se você está conversando com alguém numa padaria, alguém que você não conhece, e de repente você está conversando sobre o que aconteceu lá na barragem, né? Você está conversando sobre esse desastre, essa catástrofe, e de repente a pessoa diz assim: o que aconteceu? Não estou sabendo, não. Desmoronou a barragem? Como? Só você não sabe. Está todo mundo falando disso. É o grande assunto, saiu em todos os canais de televisão, está na mídia, está aí nas redes sociais. Como é que você não sabe? A expressão desse discípulo parece indicar esse tipo de susto, de espanto. Como é que você não sabe disso? Esse é um grande assunto. Isso indica para nós, né, que, de fato, a cruz havia causado um grande impacto em todas as pessoas. Não havia como alguém estar em Jerusalém e, de alguma forma, não ser, pelo menos, informado de que aquela cruz, especificamente, tinha um grande significado. Veja bem, eu não sei calcular, eu não sei se existe um estudo sobre isso, de quantas pessoas eram crucificadas em Jerusalém, todos os dias, ou por semana, ou por mês, ou por ano. Eu não acho que não dá para fazer essa estatística, mas veja bem, aquela cruz não foi a única, né? Aquelas 3 cruzes, na verdade, né, de Jesus, ao lado daqueles terroristas, daqueles marginais, não eram as únicas cruzes, era um evento frequente. Em alguns momentos de rebelião, chegavam a centenas de crucificados, muitas vezes num mesmo dia. Houve uma rebelião de escravos no Império Romano, depois de Cristo, né, depois da crucificação de Cristo, que levou centenas a serem crucificados. Não era um evento incomum, não era algo raro, na verdade era algo muito frequente.
Mas aquela cruz, aquele crucificado, tinha um significado especial. Ele havia marcado a vida de muitas pessoas, e portanto aquele era um assunto muito importante. Como é que aquele caminhante, aquele viajante podia desprezar essas informações? Jesus se faz de bobo, na verdade, para ouvir da boca deles, para levá-los, induzi-los a verbalizar o que estava no coração deles. Muitas pessoas se fecham nos seus problemas, nas suas crises. Muitas pessoas não externalizam o que atormenta as suas almas. Muitos daqueles que, inclusive, estão fora do ambiente da fé, têm problemas no seu coração, têm dificuldades, dúvidas, medos, mas muitas vezes não conseguem localizar esses medos porque não conseguem externalizar o que aflige a alma deles. Jesus induz aqueles discípulos a falarem: fala para mim, conta para mim, o que está preocupando vocês? Né? A minha esposa, ela é psicóloga, Daniela, né? Então eu sei que psicólogo faz muito isso, né? A pessoa tem que falar, né? Tem que se externar, ela tem que colocar para fora o que está no coração dela. Tem que ser ajudado a conseguir colocar em palavras, e no exato momento em que a pessoa começa a conseguir colocar em palavras o que atormenta, aí começa um caminho de possibilidade de cura, de tratamento. Ah, é isso? Esse é o problema? Ah, então vamos atuar nisso aqui. É isso aqui que tem que ser alvo das nossas preocupações. Esses discípulos fizeram isso. E como eu já falei, eles começam o seu relato falando das excelências de Jesus. Embora sendo chamado de o Nazareno, né, tendo aí como foco a ideia de que veio de um lugar desprezível, ele foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, não havia dúvida de que esse homem que foi crucificado, ele tinha grande poder, ele tinha grande influência, as suas palavras eram poderosas, ele era um profeta. Esse é um ponto, tenha isso em mente. Só que, no outro polo, eles vão dizer no versículo 20, como os principais sacerdotes e nossas autoridades, veja bem, não foi o Império Romano que chegou lá e olhou para Jesus e falou assim: ah, esse Jesus é um rebelde, né? Está querendo tomar o poder, está querendo tomar o governo, vamos crucificá-lo. Não, foram as nossas autoridades. Foram aqueles que conheciam a lei profundamente, eram aqueles que sabiam Bíblia de cor e salteado, eram aqueles responsáveis por organizar a vida religiosa de uma nação inteira. Não foi um indivíduo só, não foi só o sumo sacerdote, não foi só um indivíduo dentro daquele grupo, não, todos eles votaram e aprovaram a condenação de Jesus, e por instrumentalidade do Império Romano, Jesus foi crucificado. Isso os deixou chocados. Espera aí, aconteceu uma coisa muito grave. Para as autoridades, o condenarem dessa forma é algo muito grave. E aí o versículo 21, é justamente o texto, o versículo, no qual nós encontramos o real problema. O que os levou a se desviarem da comunidade da fé. Versículo 21, olha o que ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Aqui está o problema. Nós esperávamos o quê? A cruz? Nós não esperávamos a cruz. A cruz para nós é um elemento estranho. Nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel. E redimir aqui, a ideia, não é uma redenção espiritual. É redenção de uma nação. Nós esperávamos que Jesus fosse o Messias prometido, o Cristo prometido do Antigo Testamento. O problema deles é teológico. Uma má teologia do Antigo Testamento. E uma má teologia que conduz a uma má postura. É um problema teológico, porque na teologia deles, eles entendiam que quando surgisse o Messias, o grande profeta prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi, aquele que haveria de reinar sobre o trono de Davi, ele viria e destruiria os inimigos. Porque não diz lá o profeta Isaías, vai nascer um filho,
E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. Alguém poderoso, alguém cheio de glória, alguém que destrói os inimigos, alguém que pega a nação de Israel humilhada, escravizada, e a coloca no topo do mundo, a coloca ali no alto, como a nação de destaque, que ela sim agora vai governar todas as nações. Essa era a leitura teológica deles. E de repente aparece Jesus, fazendo tudo o que eles esperavam. É ele, curando enfermos, libertando cativos, quebrando os grilhões. Está lá no profeta Isaías também. Ele vem movido no poder do Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Deus, está agindo, está fazendo. De repente, a cruz. Espera aí, tem uma coisa errada. Não era para ter cruz. Era para ele desbancar essa turma toda. Eles não conseguiam conciliar a leitura que eles faziam de Jesus como Messias, cheio de glória, e a cruz a qual Jesus se submeteu. E aí vem mais um complemento que eles vão dizer, olha, inclusive nós tivemos lá até agora há pouco, algumas mulheres foram lá no túmulo, não acharam o corpo, voltaram, outros foram lá, viram o mesmo acontecimento, o mesmo ambiente, voltaram e estão dizendo que também não viram. Aquilo não foi o suficiente, essas evidências não foram suficientes para despertar neles o desejo de conhecer mais profundamente uma teologia boa. Às vezes nós apresentamos para aqueles que estão desviados tantas evidências, tantas provas. Há bons livros que falam das provas, das evidências da fé cristã. Tem um livro muito bom chamado Em Defesa de Cristo, não sei quantos aqui já o leram. Tem um filme também, contando a história da conversão de um homem que era um jornalista ateu, e a sua esposa começa a ir à igreja, e ela se converte, e esse homem fica louco, porque ele diz, eu não casei com uma mulher crente, agora essa mulher vai ficar rezando aqui dentro de casa, vai ficar aqui só indo para culto, e agora a minha vida vai virar um inferno, E ele achava aquilo horrível, então ele, para tentar dissuadir a sua esposa, ele começa então a ir em busca de evidências que negassem a veracidade das Escrituras, especialmente de Jesus. E como ele era jornalista, ele tinha liberdade para ir em alguns lugares, ele começa a entrevistar os maiores especialistas em Bíblia que se tinha notícia. Foi para as universidades cristãs, foi para os seminários, foi para os centros de pesquisa, foi para os congressos e começou a entrevistar essas pessoas. E à medida que ele ia entrevistando, ele começou a encontrar gente inteligente, gente muito capacitada, começou a falar para ele, olha, há sérias evidências, há grandes evidências que o Jesus de Nazaré, ele, de fato, ele não está morto, de que ele ressuscitou, e não apenas que ele ressuscitou, ele permanece vivo. E houve um momento em que aquele homem então rende o seu coração a Jesus Cristo, se converte. Lee Strobel, até hoje um defensor da fé cristã, tem pregado o evangelho lá nos Estados Unidos. Mas, por vezes, nós apresentamos algumas provas, evidências, e aquilo não é o suficiente para persuadir o coração de algumas pessoas para a boa teologia. Eles ainda continuam ainda desconcertados por dentro. E aí vem a intervenção séria de Jesus. Observe o que diz o texto, versículo 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eu vou chamar a atenção para você de duas coisas. Primeiro, a chamada e a puxão de orelha de Jesus nesses dois discípulos. Nécios e tardos de coração para crer. Nécio, aí é uma palavra que a gente não usa mais, ninguém xinga mais o outro de nécio. Se alguém te xingar de nécio, vai ficar um negócio meio estranho, provavelmente as pessoas não vão entender, o seu nécio, mas a gente fala, o seu burro, o seu ignorante, você não está vendo, parece que a coisa deve ter soado assim no ouvido deles, alguma coisa assim parecida, gente que não, a palavra no grego aqui, gente que não pensa, você não está usando a cabeça, você não está usando o seu cérebro, você não está pensando, você não está usando a razão, e tardos de coração, e veja bem a palavra que Jesus fala aqui, para crer.
nécio para crer. O problema desses homens não era apenas um problema desses discípulos, não era tão somente um problema intelectual, era um problema de fé. Na raiz de toda crise espiritual está um problema da fé, de exercitarmos a fé, de crermos de verdade. Há uma ligação nas Escrituras entre a inteligência, a razão e a fé. Esses dois elementos não podem ficar desconectados. Não é a razão sozinha, recebendo informações, provas e comprovações da verdade, mas é uma mas é uma razão associada à fé e, na verdade, uma razão motivada pela fé. Um antigo teólogo da Idade Média, chamado Anselmo de Cantuária, inspirado em leituras de um outro teólogo famoso, Agostinho de Hipona, ele teria dito, credo ut intelligam, uma frase em latim, que significa creio para entender. Creio para entender. E claro, ele faz um jogo de palavras, que na época dele também causou um certo choque, porque nós poderíamos esperar alguém dizendo assim, olha, eu entendo para crer, eu compreendo as coisas e porque eu compreendo, aí eu passo a crer. Esse teólogo fez uma inversão de ideias, proposital. Creio. E quanto mais eu creio, mais as coisas fazem sentido. Mais eu começo a compreender, mais os meus olhos se abrem. Eu consigo enxergar aquilo que antes eu não enxergava. Hoje em dia, muitos estão chamando a atenção para algo que até pouco tempo não era bem observado. Um negócio chamado cosmovisão. Cosmovisão, visão de mundo. Né? Nós podemos olhar o mesmo objeto, o mesmo ambiente, a mesma pessoa e não enxergar exatamente as mesmas coisas. Não porque o objeto, o ambiente não existam na realidade. Nós podemos não enxergar essas coisas porque nós temos certos pressupostos, certos preconceitos, certas ideias na nossa mente que nos impedem de enxergar aquele objeto do mesmo jeito. É a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. É formado pela nossa cultura, pelos nossos valores, pela maneira como nossos pais nos criaram, pela maneira como nós interagimos no mundo, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós realizamos, tudo isso influencia a maneira como nós enxergamos as coisas. Esses homens que estavam aqui, esses discípulos, eles tinham uma cosmovisão do mundo distorcida. Eles esperavam um Messias que só viria na glória. É só glória, é só poder, é só coisa boa. E de repente vem um Messias crucificado. Isso não se casava, não se conciliava com a cosmovisão deles. Por isso estavam indo por um caminho errado, diferente. Não se conciliava. Aí Jesus falou assim, vocês não estão crendo direito. E por isso não estão entendendo. Vocês não creem no Messias conforme ele está revelado nas Escrituras. E eu chamo a sua atenção para outro ponto que Jesus salienta aqui. Para crer, tudo. Essa palavra é muito importante aqui. Para crer, tudo. Eles criam. Se você conversasse com esses discípulos, você ia perceber que provavelmente eles conheciam muito de Antigo Testamento. Provavelmente saberiam citar textos, talvez capítulos inteiros de cor. Eles não eram ignorantes do texto bíblico. Conheciam o texto bíblico. Mas, por causa dessa cosmovisão distorcida, eles não conseguiam enxergar tudo. Tudo que está na palavra de Deus. E ele vai repetir essa expressão mais duas vezes, Jesus. Ele diz o versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, veja bem, todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma vez eu fui chamado para atender, para visitar uma senhora que estava enfrentando depressão, um quadro depressivo muito austero, muito grave, estava sendo tratada por psicólogo, psiquiatra, mas a irmã dessa senhora, que era crente, membro da minha igreja, me pediu, pastor, você podia visitar a minha irmã? E eu fui lá visitar essa senhora. Ela não era crente, evangélica, ela era espírita kardecista. E eu visitei, conversei com ela, e num dado momento da nossa conversa, ela me disse assim, pastor, mas eu leio muito a Bíblia. Eu leio muito a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia.
Eu disse, é mesmo? Onde é que você lê a Bíblia? Aí ela foi lá no quarto dela, trouxe para mim um livrinho. Era um livrinho com salmos. E eu comecei então a folhear aquele livrinho e ler aqueles salmos. E eu reparei um negócio muito interessante naquele livrinho, que tinha lá as passagens assim, falando de Deus, só naquelas passagens que a gente fala assim, que são gostosinhas e fofinhas, né? Tipo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me levar para partes verdejantes, Ele vai alimentar a minha alma, Ele vai refrigerar a minha alma, e tal. E eu lendo lá os salmos, tal, e de repente eu comecei a perceber que os salmos estavam todos picados, né? Alguns salmos estavam faltando inteiramente, outros salmos estavam faltando alguns versículos, e eu falei para assim, a senhora não está lendo a palavra de Deus. Mas como não? Isso não está escrito na Bíblia? Tá, mas não é toda a palavra de Deus. Porque não havia lá, por exemplo, salmos que diziam assim, pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Não havia salmos de arrependimento, não havia salmos, né, confessando pecados, não havia ali salmos, né, do sujeito dizendo para Deus, Deus, né, o meu pecado é contra ti. A Bíblia havia se convertido, dentro da cosmovisão daquela mulher, num livro de autoajuda. Veja, mesmo a palavra de Deus, se ela for mal utilizada, ela pode se converter em outra coisa. Quando certos textos são deixados sutilmente de lado, quando de repente eu só coloco, só friso, eu só olho para um texto. O diabo fez isso com Jesus lá no deserto, não fez? Lembra daquela passagem? O diabo falou para Jesus assim, Satanás virou para Jesus e falou assim, Senhor, Jesus, estou te colocando aqui no alto desse templo, você pode pular, porque na Bíblia está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, eles virão e te pegarão na tua mão e não deixarão que você tropece numa pedra. E de fato está escrito isso na Bíblia mesmo, está lá nos Salmos. Mas Jesus lembrou para Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toda a Escritura, não apenas o texto que eu gosto mais, meu texto predileto, as antigas caixinhas de promessa, né? Lembra da caixinha de promessa? Só a minha geração, né, Antônio? A turma daqui é tudo jovem, não lembra disso, né? Mas a minha geração, só para informar vocês, tinha um negócio chamado caixinha de promessa, né? Tinha lá um monte de versículos assim alinhados, era bacana, né? Todo dia você pegar e ler um versículo, nenhum problema nisso em si, o problema é você achar que você está lendo toda a Bíblia, lendo aquela caixinha de promessa, né? Porque lá só vai ter os versículos gostosinhos e fofinhos, mas não vai ter versículo lá dizendo assim, arrepende do teu pecado, confessa a tua falta, né? Não vai ter isso. Então, Jesus está corrigindo isso, dizendo, olha, vocês não estão exercitando a fé, e vocês não estão lendo toda a Bíblia. Tem que ler toda a Bíblia, e com fé. Não pule os textos, não destaque apenas aqueles textos que você acha que são os melhores. Olhe toda a Escritura. Aí Jesus vai dizer, não convinha, né? Versículo 26, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Espera aí, está escrito isso na Bíblia? Que o Messias ia padecer? Nós não lemos esse texto não, né? É igual a piada daquele seminarista que alguém no culto do seminário pediu para abrir em Abacuque, e o seminarista disse assim, acho que não tem esse livro na Bíblia não, nunca li, né? Então parece que esse seminarista entrou no seminário sem ler Bíblia, né? Porque não sabia que tinha um livro de Abacuque na Bíblia dele. Falei, tem isso na Bíblia? Que o Messias vai sofrer? Eu não li isso não. Tem. Lá em Isaías, por exemplo. Isaías só fala de Jesus como rei, governante, que vem com poder, que destrói os ímpios, que destrói os impérios. Não, mas está lá escrito em Isaías 53, né? Que ele viria como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Inclusive o castigo que vos traz a paz estava sobre ele. E por causa das feridas dele, é que você vai ser perdoado, você vai ser salvo. O Messias vem sim para a glória, mas antes de entrar na sua glória, que era o que eles queriam, ele tinha que padecer. E Jesus começa de toda a Bíblia, pegando lá de Moisés, os profetas, todas as Escrituras, sem pular os textos, né, sem ir para textos apenas convenientes, mas expondo as Escrituras, expondo a palavra de Deus. Jesus começa uma operação de resgate. Você não pode trazer alguém para a igreja, para voltar para a igreja, meramente com programações interessantes,
motivacionais. Vamos fazer um programa especial para a igreja, para que aqueles que estão desviados, estão afastados, voltem para a igreja. Programa bem bacana. Nada contra você ter uma programação legal, bacana, né? Mas, veja bem, não é isso que vai trazer verdadeiramente o desviado para o caminho. Ele precisa resolver um problema teológico, ele precisa resolver um problema de fé, ele precisa que as suas ideias sejam alinhadas pela palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele realinhou o pensamento daqueles homens à palavra de Deus. Isso causou um efeito maravilhoso, começou a mudar o coração deles. Veja o que acontece no restante do texto, né? Meu tempo já acabou, reverendo Antônio? Não? Então tá bom, eu estou indo aqui. A hora que a turma começar a sair, eu paro de falar. Jesus queria passar adiante, continuar caminhando, deu uma de bobo, né? Continuar adiante. Aqueles homens ficaram tão tocados por Jesus, assim, não vai embora não, Jesus, fica conosco, já está tarde, né? Tem uma música assim, né? Não sei se você conhece essa música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Não vai embora não, Jesus, fica. Que bom ouvir a palavra de Deus, e ela fazer sentido. Agora eu sei que o Messias tinha que sofrer mesmo, que Jesus fez o que tinha que fazer, que aquilo que as mulheres viram, túmulo vazio, não era um delírio, era algo, um desvario do coração delas. Jesus cumpriu tudo que estava nas Escrituras, e nós queremos ouvir mais, nós queremos receber mais disso. Agora aqueles que estavam se afastando da comunhão, começam a querer a comunhão, eles queriam ir embora da comunhão, agora eles querem mais comunhão, querem estar mais com aqueles que têm essa fé. Jesus então entra na casa com eles, e é o momento da refeição. Segundo as regras da hospitalidade daqueles tempos, né, era a prática que o dono da casa convidasse o hóspede para sentar-se à volta da mesa, geralmente sentavam no chão, né, e o chefe da casa fazia as honras da casa, né, partia o alimento, distribuía o alimento, né, fornecendo ali a comida a quem ele estava hospedando. Jesus faz um negócio diferente. Ele está na casa dos outros e começa, né, já chega abrindo a porta da geladeira, né? Um hóspede mal educado, porque ele que pegou o pão e partiu o pão. Como assim, né? Como é que esse que está na minha casa é meu hóspede? Ele chega e pega no pão como se fosse dele, como se a casa fosse dele e era dele. Porque Jesus pega, parte o pão e distribui. Naquele momento em que Jesus parte o pão, que ele dá graças, os olhos deles se abrem. Eles veem, é Jesus. Por que no partir do pão? Por que os olhos deles não se abriram quando ele estava lá no caminho, explicando o texto? Por que na mesa da comunhão? Porque esse era o alvo final de Jesus para a vida daqueles homens. Trazê-los de volta à comunhão. Quando Jesus parte o pão, eles se lembram que aquele Jesus é aquele Jesus que partiu o pão em outros momentos e alimentou multidões inteiras. Mas mais especialmente é aquele Jesus que partiu o pão diante dos seus discípulos, deu graça e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. A ceia do Senhor é esse momento em que nós nos lembramos, especialmente dessa comunhão, que Jesus está presente na igreja, não nos elementos da ceia. Não há uma transformação, uma transubstanciação dos elementos da ceia, mas há uma presença real de Cristo quando celebramos a ceia do Senhor. Ele alimenta a nossa alma, ele caminha com a sua igreja, ele está aqui realizando essa obra entre nós. Eles se abrem, e aí eles confessam que Jesus desaparece, né? Some. Eles veem Jesus desaparece. De repente eles vão dizer aqui no versículo 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A fé, a razão e as emoções dele, todo o seu coração foram transformados pela ação do Espírito de Deus, comunicando a palavra.
A palavra de Deus comunicada ao coração, daquele que está frio na fé, daquele que está desviado, daquele que está saindo da comunhão, é aquilo que aquece a alma e traz de volta o que estava distante. Nosso coração ardia pela palavra de Deus. Houve uma mudança total. Aqueles que haviam começado aquela caminhada tristes, agora estavam alegres, felizes, e eles fazem algo muito interessante. Veja bem, lembra que estava de noite. Fica de noite, Senhor, fica conosco, Senhor, está tarde. Eles falaram para Jesus. O que eles falaram agora? Vão voltar? Agora para Jerusalém, de noite. Não tinha poste naquela época, né? Meio do caminho. Fazer viagens de noite era um negócio muito difícil naquele contexto. Mas não quiseram nem saber, não vamos esperar nem o dia amanhecer. Vamos agora. Vamos voltar para os nossos irmãos. Vamos voltar para a igreja. Lembra lá daquela música do Logos, né? A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Vamos voltar para os irmãos. Vamos voltar para essas portas abertas. Vamos voltar para a comunhão da igreja. Porque agora nós entendemos a obra do Senhor, ela faz sentido para nós, ela aquece o nosso coração, motiva a nossa vontade. E quando chegam lá, ouvem esse grande anúncio, como eu falei, a grande missão da igreja. Versículo 34. Os discípulos dizendo: o Senhor ressuscitou. Essa é a grande palavra de anúncio da igreja. Vocês estavam saindo fora, estão voltando? Que bom! O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. Que bom que vocês voltaram, porque vocês vão fazer parte agora desse grupo que vão sair pelo mundo dizendo: Ele ressuscitou. Que vão enfrentar pedradas, vão enfrentar obstáculos, mas agora, motivados por essa realidade espiritual, vão dizer: o Senhor ressuscitou. Irmão, Jesus, como foi lido aqui pelo reverendo Antônio, ele contou aquela história, né? Das moedas que se perderam, dos filhos que se perderam, mas ele contou antes a primeira, a que também está lá no Evangelho de Mateus, a ovelha que se perdeu. Tinha 100, uma estava perdida, ele vai atrás da que se perdeu, e volta feliz, volta alegre, recuperando aquela que se perdeu. Irmãos, a minha oração, meu desejo para com essa igreja, é que essa igreja viva essa alegria, saboreie essa experiência, de ver gente retornando à fé, de ver gente voltando para a comunhão desta igreja, de serem os irmãos aqui presentes, serem esses instrumentos de Deus, para alcançar a esses. E para isso, desafio os irmãos, aqueçam seus corações com a palavra de Deus, inflamem a alma de vocês com a palavra de Deus. Esse é o grande recurso da igreja, o poderoso recurso da igreja é a palavra de Deus, não pregar apenas um texto isolado do outro, mas pregar toda a palavra de Deus, anunciar todo o conselho de Deus, na esperança, na fé, na confiança de que o Espírito Santo usará essa palavra, especialmente esse anúncio que dá sentido a toda a palavra: o Senhor ressuscitou, para trazer de volta aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão frios na fé, aqueles que estão desviados. Vamos orar sobre isso, meus irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pelas palavras do Santo Evangelho e obrigado por podermos ter esse recurso único, a Tua palavra. Usa de muita graça sobre a vida dessa igreja, para que ela sempre seja aquecida pela Tua palavra, motivada pela Tua palavra, e que exponha essa palavra com ardor, com essa fé, essa confiança. E eu oro especialmente que essa igreja seja uma igreja resgatadora, uma igreja que resgata muitos que estavam caminhando e titubeando por caminhos errados, que eles sejam atraídos, trazidos e também inflamados pelo anúncio de Jesus. No nome de quem nós oramos, amém.